Oi pessoal, eu sou Miguel Chaim, mais um vídeo para o Diário do Culturismo e vamos agora na semana pós Mister Olímpia, vamos fazer muita coisa aí, mais reviews, análise de pose, vamos falar da Classic, da Open, da 212, vamos falar um pouquinho também ao longo da semana da Women's Physique e Bikini, as meninas brasileiras aí causando muito estrago lá e uma boa repercussão. Vamos falar hoje da análise de poses aqui da Open. O Brandon Curry é o novo Mister Olímpia, ele venceu, essas fotos são das finais, onde ele tinha melhorado consideravelmente. O Hadi Chopin também tinha melhorado, estava maior e mais cheio, e o Bonac estava meio que na mesma. Então a gente teve o Brandon Curry em primeiro, o William Bonac em segundo lugar, e o Hadi Chopin ficou em terceiro. Eu discordo um pouco, é lógico que a gente tem que respeitar os árbitros, porque eles são a figura mais expressiva e eles estavam lá a poucos metros dos caras julgando, mas a minha opinião é que o Brandon Curry não deveria ter vencido. Vamos ver aqui ao longo das poses como que a gente pode tentar entender a visão dos árbitros. Então, o que eu vou passar para vocês hoje aqui não é a minha opinião pessoal necessariamente, é como que a gente deve ler e entender esse resultado dos árbitros. É muito importante que a gente entenda o que eles querem para que a gente consiga entender o esporte. Muitas vezes o que eles escolhem não é bem o que a gente quer, mas isso não quer dizer que a gente está certo e eles errado. Quanto mais a gente entender o que eles querem, o que eles procuram, a gente vai conseguir entender e visualizar melhor o esporte. Então, a primeira pose aqui, gente, eu peguei uma pose semi-relaxado, que é uma pose que a gente consegue ver muita coisa, né? Proporção, simetria. E aqui a gente tem o Brandon Curry. As pernas dele precisam melhorar? Precisam. Precisa de mais quadríceps? Precisa, mas também não tá faltando tanta coisa assim. O volume de coxa dele, ó, os adutores estão bem grandes, estão encostados aqui, né? Muito, tem volume. Falta quadríceps, falta cortes mais profundos e mais detalhe. As fotos que a gente tem estavam extremamente escuras, porque a iluminação não estava tão legal assim. E eu ajustei as fotos aqui, colocando um pouco, tirando as sombras, clareando um pouco para que a gente visse mais os detalhes. Tendo isso dito, as pernas dele não estão tão atrás assim, embora na minha opinião sejam as piores pernas de Mister Olímpia desde muito tempo. Eu falei isso no outro vídeo. Falei que, lembrando numa ordem cronológica, as pernas do Lee Haney eram muito boas, as do Dorian eram muito boas, as do Coleman nem se fala, as do Jay Cutler, as do Dexter Jackson, as do Phil Heath, as do Sean Roden são excelentes também, muito boas. Então, para a gente buscar um cara que tem pernas aí do nível do Brandon Curry, a gente teria que andar lá quase 40 anos lá para trás, como o Mister Olímpia, né? A linha de cintura dele é super estreita, então ele tem um corpo em formato de X nessa pose muito pronunciado. Dá para dizer que é até um pouco mais pronunciado que o do Hadi Chopin, que tem a cintura um pouco mais larga comparada com a estrutura do Curry. Os ombros dele são muito largos, se a gente pegar a largura de dorsal a dorsal aqui, é o cara mais largo. O Hadi Chopin era o segundo cara mais largo. É claro que a gente está analisando uma foto, que os caras em 3D são outra coisa, mas a gente pode ter uma ideia aqui, mais ou menos, mais por entretenimento e por fins didáticos. Então olha só, se eu pego agora aqui, vou desenhar um quadrado vermelho aqui, só para a gente ter uma ideia da largura que é dorsal a dorsal do Hadi. Quando eu venho aqui, olha só, o Bonac um pouquinho mais estreito. E o Curry quase da mesma largura ali de dorsal a dorsal do que o Hadi Chopin. Então a gente vê que largura e estrutura também, o Hadi Chopin não ficou tão atrás. O Brandon Curry tem muito mais volume, é um cara maior, mais pesado, e quando a gente vê isso pessoalmente em vídeo fica muito mais visível. O William Bonac também estava muito bem, quadríceps, panturrilhas, a linha de abdômen dele é esquisita, ela é larga porque o tronco é mais curto, mas ele é um cara também que se manteve bem na largura. E o Hadi Chopin parecendo de pedra, né? As pernas com bastante detalhe, bastante corte, vascularização. Ele não estava na melhor da sua forma, ele não estava super seco como a gente costuma ver o Hadi Chopin, mas porque provavelmente ele fez um carb muito mais agressivo para não ficar
tão pequeno perto dos caras da Open. Agora, se ele resolver competir na Open de vez, ele vai fazer um trabalho para ganhar mais massa muscular, colocar mais músculo ali, para poder chegar tão grande quanto eles e ter a oportunidade ou ter a chance de poder fazer um carb-up menos agressivo para chegar com os mesmos detalhes musculares que ele chegou em Vancouver, por exemplo. Aqui, duplo bíceps de frente, né? Que eles já tinham o Brandon Curry no meio. Quando a gente pensa aqui em pernas do Brandon Curry, nessas poses já começa a ver que elas têm volume, mas falta volume, principalmente quando ele abre os dorsais muito e se mostra. Falta cortes mais profundos, principalmente quando comparado com o Hadi Chopin. O quadríceps dele salta bastante aqui, ó, para fora, diferente do quadríceps do Brandon Curry. Então, ó, como arredondado aqui, e o do Curry não é tão arredondado assim. O do Bonac a gente também percebe que tem um formato mais redondo. A linha de cintura do Brandon Curry bem seguradinha, bem estreita e bem estreita em relação aos dorsais. A gente vê também que a gente vê o que é cintura, o que é dorsal, o que é cintura, o que é dorsal. O Hadi, tipo, a mesma coisa, tem uma linha de cintura aqui mais controlada, o dorsal que abre bastante. O Bonac, essa pose não ficou tão legal também, mas aqui nessa pose a gente vê uma coisa, meio que uma linha reta. Aqui ele até vai, ele tá fazendo meio que um twist, né? Eu preferia que ele ficasse assim, pois daria uma impressão em V um pouco maior e ajudaria mais nesse aspecto da cintura dele. Tá vendo como parece que desse jeito fica uma coisa reta, diferente dos dois que tem o dorsal bem pronunciado. Os braços aqui, o Hadi Chopin tem o braço curtinho, mas tem bíceps e tríceps muito bons, bem separados. O Curry é muito grande, muito volumoso. E o braço do Bonac é o braço mais polido, mais finalizado. Aqui a gente vendo o Bonac nessa pose e olhando os detalhes musculares, a separação que tem entre um músculo e outro, principalmente nos braços, a gente imagina que se ele fosse uma escultura, ele seria uma obra de arte mais finalizada, mais polida. Diferente do Brandon Curry, que parece se a gente fosse pensar que ele é uma escultura, parece que falta fazer muita coisa ainda de acabamento nele. Não sei se é uma boa analogia, mas é essa. Nessa pose aqui, o Brandon Curry tem uma vantagem pelo volume e pela largura sobre os outros dois. O Hadi Chopin está muito bem, se segura, mas na minha opinião, o melhor conjunto de duplo bíceps de frente é o do Bonac, nessa pose entre massa, volume, largura e proporção entre todos os grupos musculares. Na expansão de dorsais de frente, mais uma vez, né, o Brandon Curry acaba tendo vantagem dos árbitros pela largura e pelo volume. Ele não é o cara mais bem acabado dos três, mas ele é o cara mais largo e com um frame maior e mais alto. E isso conta muito na expansão. A gente também pode fazer um argumento que o peitoral dele é muito espesso e é o maior deles. A gente repara como tem um vale bem profundo aqui, ó, como tá a inserção dele aqui cai bem profunda, diferente do Hadi, que tem um pouco mais plano, e o Bonac também, que é tudo um pouco mais plano. Realmente o ombro do Hadi aqui tem um aspecto um pouco esquisito, né? Isso pode, comparando com os outros, que tem um formato mais anatômico, pode ter contado um pouco aí para tirar ponto. Mais uma vez, né, que nem no bíceps de frente, as coxas do Brandon Curry precisam de muito trabalho, precisam do voluminho a mais, mas o que elas precisam mais do que volume é detalhe muscular. Tá faltando, a gente não vê nenhum corte aqui entre o vasto lateral e o vasto medial. As pernas do Bonac muito secas, o aspecto muito sólido, cortado, estriadas, fibradas. Ele consegue fazer bem esse disfarce aqui, ó, empurrando as mãos contra a cintura, fazendo a cintura dele parecer um pouco menor. O Chopin também faz um pouco isso. E os braços do Bonac, que são muito bons também. O Chopin acaba ficando em terceiro nessa pose, mais uma vez, devido, na minha opinião, a esse ombro um pouco esquisito e a falta de detalhe nos braços aqui na frente. As coxas dele são muito boas também, muito grandes e muito secas. Mas o Bonac consegue ter um pouco mais... Os árbitros provavelmente deram a vitória pro Curry pela largura e volume geral, que contou um pouco mais do que o condicionamento. Eles também consideram que o Curry trouxe, que a vantagem que o Curry construiu com o volume dele
era maior que a vantagem que os outros dois tinham em relação a ele no quesito condicionamento. Então nessa pose aqui o Curry ainda vence, o Bonac fica em segundo. Por isso, por ter um visual mais refinado, mais cortes, tá com um aspecto um pouco mais seco do que o do Rad Chopin nas poses de perna e ter braços mais bem acabados. Só lembrando que muitas vezes isso nem sempre reflete a minha opinião pessoal. Eu estou tentando mostrar para vocês o que os árbitros viram e os argumentos que eles provavelmente usaram para fazer o Brandon Curry campeão. Mais uma pose aqui que a vitória do Brandon Curry acaba sendo mais clara. Por quê? Mais alto, mais largo. O volume de perna dele não dá pra gente dizer que estava menor. Se as pernas dele parecem menores nas poses de frente, nas poses de lado ele tira essa desvantagem. Então se a gente pega essa marcação usando o topo da coxa dele e o fim do femoral como parâmetro de largura da coxa de volume, vamos ver aqui, comparando com o Rad, ó. Sobra um espacinho, né? O do Rad não tá tão grande assim. E a do Bonac nem se fala, né? Nem se fala, né? Bem diferente. Dá pra ver que o volume da perna do Brandon Curry de lado bem maior que a dos dois. Volume de braço dele bem maior que o dos dois também. Nessas poses aqui ele já começou a ter um pouco mais de definição. A gente vê uma divisão aqui entre o tríceps e o braquial e o bíceps, estriações no peito. O braço do Rad Chopin é muito bom nessa pose de lado, mas não é tão bom quanto dos outros dois. Ele precisa melhorar essa separação muscular. E aqui, peitoral estriado e o peitoral do Bonac muito estriado e muito cheio. Então, o Bonac, ele ainda é um pouco... Eu gosto muito do físico do Rad Chopin, gosto muito. Eu acho que é o físico que todo bodybuilder deveria ter. Mas eu ainda acho que o físico do Bonac é um pouco mais bem acabado do que o do Rad Chopin. O peitoral é mais espesso, tem mais estriações, o braço é um pouco maior e tem um pouco mais de divisão. A perna, realmente, o Chopin dá um pau no Bonac, mas a parte de cima acaba sendo bastante poderosa. É uma diferença pequena, óbvio, entre Chopin e Bonac, bem pequena, mas eu ainda, analisando como os árbitros pensam, eles deram a vantagem para o Bonac por isso. E o Brandon Curry, mais volumoso de todos. Nessa pose a gente não pode dizer que ele estava sem detalhe, a gente viu uma separação bem clara entre o quadríceps e o femoral. Não é tão clara contra a dos outros, mas é uma divisão boa. Divisão nos braços. Oblíquo quase que querendo aparecer aqui. O oblíquo do Rad não estava tão bom nesse Mr. Olympia. A próxima pose. E uma coisa engraçada é o Steve Kuclo conversando, contando uma piada pro Dexter aqui, né? A próxima pose, duplo bíceps de costas. Na pose de costas, o Chopin leva uma clara desvantagem também, ainda, para os dois, na questão de... Não na questão de largura, ele é tão largo quanto eles. Dá até para argumentar que ele está mais largo que o Curry. Aqui, se a gente fosse medir, provavelmente a gente teria essa impressão. Vamos ver aqui então o Chopin. Aí, ó, largura bem encaixadinho aqui. Realmente, ó, o Chopin um pouquinho, nessa distância de dorsal a dorsal, um pouquinho. Tá vendo? Aqui a linha de largura um pouquinho mais largo que o Curry, um pouquinho. Não muito também. E aí, bem mais largo que o Bonac nessa pose. Mas a largura dele é um ponto, só que nessa pose de duplo bíceps de costas conta-se muito com detalhe muscular. Então, começando aqui de baixo para cima, o Brandon Curry estava muito mal, né, de glúteo posterior. Eu concordo que tanto o Chopin quanto o Bonac superavam ele nessa parte, porém a espessura de dorsais dele era muito boa, tão boa quanto a dos outros. Os detalhes musculares que ele tinha, separação muscular do Brandon Curry, juntando com volume e espessura, é melhor que a do Rad Chopin. E o melhor duplo bíceps aqui, a melhor combinação da pose toda, era do Bonac. Então, é a primeira pose que o Bonac ganha dos três. Ele tem mais volume de cima e embaixo, os dorsais se inserem bem baixo,
que dá um aspecto mais largo para as costas, dá um aspecto mais de cintura larga, talvez, um pouco, mas dá um aspecto mais largo para as costas. A gente tem espessura, a gente tem largura, a gente tem cortes profundos, boa separação, glúteos que estão ali proporcionais batendo, fibrados, cortados, femorais também fibrados e cortados. É uma boa pose do Bona, que é uma das melhores poses da Open profissional, de duplo bíceps de costas, e é difícil bater esse cara nessa pose. Então a gente está vendo até agora que, de acordo com a visão dos árbitros, o Brandon Curry tem vencido quase todas as poses e o Bona que tem ficado em segundo em quase todas as poses, e agora ele vence uma aqui do Curry, deixando sempre o Hadi Choopan em terceiro. Nessa pose aqui, para mim, nessa pose o Hadi Choopan é o melhor. Ele tem um conjunto, comparando as pernas dos três, esse volume lateral aqui do Choopan é maior que o do Bonac e é tão grande quanto o do Brandon Curry. Então, na questão volume de pernas aqui e separação, Bonac e Choopan têm uma vantagem. O Bonac sai um pouquinho em desvantagem nessa. A linha de cintura do Bonac aqui é horrível, muito ruim, comparado com a dos dois, então ele também leva uma desvantagem grande. A linha de cintura do Curry já é um pouco mais controlada, porém a linha de cintura do Choopan nessa pose é fantástica, é perfeita. Mesmo ele não estando no melhor dele, ele mostrou aqui oblíquos cortados, abdominais aqui com cortes profundos, vascularização, bastante controle. Isso é muito bom. O peito dele aqui não ficou tão atrás dos outros dois, e o braço dele também muito bom. Nessa pose ele mandou muito bem. Os ombros separam bem dos tríceps, separam bem dos bíceps, e um tríceps muito bem formado, muito bem dividido aqui. Então, no conjunto geral, o Hadi Choopan vence essa pose, deixando o Brandon Curry em segundo e deixando o Bonac em terceiro. Mesmo assim, a gente vê que ainda o Brandon Curry venceu a maioria das poses e o Bonac ficou em segundo na maioria das poses. A próxima pose aqui, expansão de dorsais de costas. Deixa eu diminuir um pouquinho só. Aí. Expansão de dorsais de costas. Mais uma vez, uma pose onde o volume e a largura contam muito e o detalhe contam menos. A gente pode argumentar que o Brandon Curry era o cara mais largo, realmente, muita largura de dorsal, só que faltava detalhes na parte inferior. O Bonac era o cara com mais detalhes e aspecto sólido na parte inferior, mas era o cara com menos largura. O Hadi Choopan era o cara mais equilibrado, ele tinha um conjunto de largura e detalhamento e separação muscular na parte de baixo mais proporcional, era um conjunto melhor. Então, nessa pose também, a gente pode dizer que o Hadi Choopan superou por pouco os outros dois. Eu teria aqui pela largura geral o Brandon Curry em segundo e o Bonac em terceiro. Mais uma vez, lembrando, pensando dessa maneira, tentando entender como que os árbitros pensaram na hora de julgar, a gente está vendo que a maioria das poses do Brandon Curry está vencendo, o Bonac venceu algumas e o Hadi Choopan venceu outras, e uma leve vantagem para o Bonac na segunda colocação ainda. Vamos para a última pose. Abdominais e coxas, mais uma pose que o Bonac tem dificuldade, tanto que a gente percebe que ele já não fica... Os caras estão aqui, ó, na pose de frente, na pose clássica de abdominais e coxas, e o Bonac já sai logo dela, ele faz uma variação bem logo, uma variação lateral, onde ele explora muito os oblíquos, e a gente acaba perdendo não tendo essa ideia de se ele é tão estreito aqui ou não. Os árbitros sabem que ele é bastante largo aqui, não tem uma linha de cintura muito boa, por isso que ele puxa para cá, isso cria uma desvantagem instantânea para ele, na minha concepção. O Brandon Curry com um aspecto em X muito grande, muito volume e uma cintura controlada. Os quadríceps dele não tão grandes e também com poucos cortes. O Hadi Choopan também tem uma pose muito boa aqui, uma cintura bem controlada, bem estreita, oblíquos parecendo que foram aqui esculpidos na pedra, um aspecto muito sólido, e as coxas muito boas também. A gente pode argumentar que o Hadi Choopan talvez também tenha vencido essa pose aqui, com uma proximidade muito grande do Brandon Curry. Então foi muito perto esse julgamento, pessoal. A gente vê que são três caras muito bons. O Olympia reúne os três caras melhores do mundo. Mas o Brandon Curry aqui ainda também não se saiu tão mal, não ficou tão longe. Essa foi a última pose. A gente pode dizer que o Brandon Curry venceu, na visão dos árbitros, pelo volume e pela estrutura óssea que ele tinha. E isso deu vantagem a ele na maioria das poses.
William Bonac e Hadi Chopin estavam muito mais secos, com aspecto muito mais sólido e fizeram uma briga feroz pela segunda colocação. Creio que qualquer um dos três que tivesse vencido, ninguém teria reclamado. Se o Bonac vence, ninguém ia reclamar. Se o Hadi Chopin vence, também ninguém ia reclamar. Então é um daqueles shows que está muito perto, esses caras vão se enfrentar novamente em breve, e eu tenho certeza que a gente vai ver outros vencedores entre eles aí. Eu não imagino o Brandon Curry tão dominante assim contra esses caras. E o Brandon Curry, ele precisa melhorar, trazer um pouco, talvez, mais de volume, melhorar as pernas, por quê? Se ele chega um dia e resolve jogar o jogo do condicionamento contra esses dois, e ele resolve chegar mais bem condicionado, mais seco, ele chegaria menor. E aí eu não sei não, se ele chegasse menor e mais seco para jogar o jogo dos caras, se ele teria vencido. Acho que ele foi dentro da conjectura, ele fez o que tinha que fazer para vencer, ele venceu, ele é o novo Mr. Olympia. Não imagino, assim como o Shawn Rhoden, eu não imagino que ele... É claro que o Shawn Rhoden não venceu esse ano porque ele não estava competindo. Se ele estivesse competindo, ele teria vencido, mas eu não... tanto o Shawn Rhoden quanto o Curry, eu não sei se eles serão Mr. Olympias dominantes. Eu acho que ano que vem a gente vê um novo Mr. Olympia novamente, ou o mesmo, o Phil, já que ele postou uma foto aí recente, muito gigante. Eu quero saber a opinião de vocês em relação a isso. O que vocês acharam do campeonato? O que vocês acharam? Quem deveria ter vencido? Quem deveria ter sido o Mr. Olympia 2019? Aguarde essa semana mais vídeos sobre análise de pose da Classic e 212. Eu vou ficando por aqui, eu sou Miguel Chaim e até a próxima.